Fala galera, Metal Never Dies na área. Nesse vídeo eu venho prestar uma humilde e singela homenagem a John Michael Osborne, mais conhecido como Ozzy Osbourne, um cara que nasceu no dia 3 de dezembro de 1948 e um cara que tinha pela frente uma missão que tornaria ele uma lenda dentro da música. Se tornaria ele uma das pessoas mais emblemáticas no quesito música. Porque Ozzy é acreditado a ele, não só ele, mas ao próprio Sabbath, banda que ele foi fundador, ser os criadores do heavy metal, por aí dizer. Eu fiz um vídeo anteriormente que eu falo dos 55 anos do primeiro álbum do Black Sabbath, da icônica capa da Casa da Mulher Misteriosa, e esse vídeo tem pouco tempo que eu lancei. 55 anos, 1970. E aí ao Ozzy, ele é dado, não só ele como os membros do Black Sabbath, serem criadores de um estilo musical que, enfim, ficou perpetuado em todo o globo terrestre. São os inventores do estilo de som, no caso heavy metal. Eu acreditei a eles não somente o heavy metal, mas também o doom metal, por ser um som mais arrastado, por ser mais denso, e enfim, a questão é o que esses caras criaram, o que eles fizeram, o mundo nunca tinha ouvido antes, e quis a coisa acontecer de uma forma que eles inspiraram milhões de pessoas que vieram admirar esse estilo de som tão peculiar, e quis também que milhões de bandas que vieram depois deles tivessem a influência que o Sabbath ofereceu a essas bandas. Trocentas, milhares, milhões de bandas se influenciaram com o som do Black Sabbath. E o Ozzy, que eu sempre disse que na minha concepção nunca foi um vocalista técnico, mas um vocalista emblemático. Um vocalista de uma figura extremamente central. Um cara que hipnotizava. A forma dele, o estilo dele é muito peculiar e hipnotizante. Tanto que ele fica imortalizado, expulso do Black Sabbath, depois de tantos anos, quase uma década de banda. Em 78 ele é expulso do Sabbath, e pouco tempo depois ele se junta com o seu queridíssimo amigo Randy Rhoads, e aí formam uma das maiores duplas de vocalista e guitarrista, e lançam 2 álbuns emblemáticos onde a carreira do Ozzy explode. Blizzard of Ozzy e Diary of a Madman são 2 discos considerados clássicos dos clássicos. E o Ozzy tem uma carreira muito consolidada. Apesar da morte de Randy, que o devastou, ele ainda assim foi um cara que descobriu talentos e mais talentos. O próprio Jake Lee, Zakk Wylde e por aí vai. O cara sempre teve a mão para escolher excelentes guitarristas. Depois teve uma volta com Black Sabbath, shows muito emblemáticos. Enfim, cara, o cara era uma sumidade. E eu tive o privilégio de crescer
ao som da trilha do Black Sabbath e da própria carreira do Ozzy. Meu saudoso pai me colocou nos trilhos do metal, e muito se deve tanto ao Black Sabbath quanto ao próprio Ozzy, porque crescer ouvindo aqueles sons foi um privilégio. Foi algo assim que marcou demais a minha vida. E, enfim, cara, falta até palavras. Fiquei muito emocionado, porque o que chama a atenção, o show que ele havia anunciado que seria o show da despedida no último dia 5 de julho, não foi só a despedida dos palcos, mas a despedida da própria vida dele. Como é que você ia imaginar que ele faz o show, né, daquela forma tão marcante, muito debilitado, muito fragilizado, e ele faz o show, né, num trono, muitos convidados, um show belíssimo, uma homenagem mais do que justa, mais do que merecida. Depois ele toca com sábado um pouco mais de meia hora, enfim, e se despede, porque o que ele queria fazer era dar um adeus para o seu público, para os seus fãs, que o acompanhou durante tantas e tantas décadas. E o show dia 5 e dia 22, ele vem a falecer, a partir. Então o show não fica somente uma despedida do Ozzy dos palcos, mas uma despedida do Ozzy da própria vida, dos seus fãs, de todo o seu legado. Ele parte, mas a arte dele, a história dele, com certeza irá continuar, estará aí perpetuada durante gerações e gerações. O cara se tornou uma lenda. O cara está marcado na história. Não tem como você não associar o heavy metal e você não associar a figura do Ozzy. Então fica aqui o meu mais singelo e humilde agradecimento a Michael John Osborne. Muito obrigado, Ozzy. Obrigado por você ter sido tão espetacular, tão marcante na vida de milhões de pessoas. É isso, galera. Conforme a gente sabe muito bem, a única coisa que a gente tem certeza da vida é que um dia nós iremos partir. Ozzy partiu, mas deixou um legado insubstituível. Ele parte e a sua lenda irá continuar viva dentro do coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o heavy metal. Então é isso. Obrigado. Obrigado, meu querido amigo Ozzy. Não conheci você pessoalmente, mas tenho uma ligação muito forte, porque desde pequenininho, quando eu estava dando meus primeiros passos, aprendendo a engatinhar, a dar meus primeiros passos, eu já te escutava. E já pulava do sofá, de um sofá para o outro, curtindo as músicas do Sabbath. E depois, já mais um pouquinho grandinho, as músicas da sua própria carreira solo. Então, meu querido amigo, muito obrigado. É isso, galera. Conforme tenho o costume de dizer para cada um de vocês, see you next time.